Olá, alunos! Aqui é o professor Ricardo Balbi e hoje nós vamos conversar sobre o PET volume 6 do terceiro ano do ensino médio, semanas 3 e 4. Então, nós vamos conversar sobre eletromagnetismo, mais específico sobre como que corrente elétrica passando por um fio forma um campo magnético ao seu redor. E, consequentemente, a gente vai estudar eletroímãs também. No último PET nós estudamos magnetismo no ímã natural, e agora a gente vai ver esse campo magnético formado pela corrente elétrica. Bom, o primeiro ponto importante aqui, tem até umas figuras, é que a partir do momento que a gente sabe o sentido e a direção de uma corrente elétrica, nós conseguimos saber também o sentido e direção do campo magnético. E tem essa regra da mão direita, tá vendo? Que é colocar o dedão na mesma direção e sentido da corrente elétrica e gira os outros dedos ao redor do fio, e você sabe, então, o campo magnético. E quando tem uma partícula sendo influenciada por esse campo magnético, você usa aqui essa outra regra, chamada regra do tapa, colocando seus dedos aqui na direção do campo magnético e sabendo, então, para onde está atuando a partícula, a partir deste campo. Só eu filmando aqui minha própria tela, talvez fique um pouco confuso, mas é muito fácil de achar vídeos no YouTube com pessoas mostrando com a própria mão, assim, como que funciona essas duas regrinhas. Aí, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, dá uma procurada, é bem fácil de achar. Bom, e é possível também calcularmos os valores deste campo magnético a partir da corrente elétrica que está passando por ele. No primeiro momento, essas fórmulas assustam um pouquinho, né? Mas não se preocupem, porque elas são de aplicação bem direta. É olhar o que o exercício te dá, jogar na fórmula e encontrar o valor. Aqui tem, né, mostrando o que quer dizer cada uma dessas letrinhas. Então, o B é o campo magnético, esse Mi é uma constante relacionada, né, à corrente elétrica com o campo magnético. Aí temos também essa distância entre o fio e o campo magnético, que quanto mais distante a gente pensa num objeto, né, que está se aproximando de um campo magnético. Quanto mais distante ele está do campo magnético, menos força de atração tem. Então, isso aqui é para a gente saber o campo magnético em determinado ponto aqui do fio, porque ele vai ficando distante, vai diminuindo. Quando tem esse caso aqui de uma espiral ou de uma solenoide, né, quando você faz uma circunferência com esse fio, faz um conjunto de circunferências aqui, aí vocês podem ver pelos desenhos que o importante vai acontecer dentro desse círculo e não fora dele, por isso que ele já não tem essa letrinha D, mas aí o importante vai ser o quê? O raio desse círculo ou o comprimento que vai ter essa solenoide daqui, ok? Então, é uma aplicação muito direta dessas fórmulas, não tem tanta dificuldade assim, só são muitas fórmulas, né? Então nem sempre é fácil de decorar, mas aqui como estamos neste regime remoto, você não precisa decorar as fórmulas. É claro que se você já estivesse se preocupando aí com o Enem, né, ou com algum outro vestibular, aí sim, é meio chatinho, mas é importante você decorar essas fórmulas, tá? E aqui a fórmula também da força que vai ser exercida por uma partícula que está atravessando este campo magnético. E aí é o valor do campo magnético, da carga da partícula, né, da velocidade da partícula e este ângulo formado pelos vetores aqui, ó, da velocidade e do campo, que até a regra da mão direita ajuda se a gente não sabe, mas quando ela está atravessando, isso influencia. O que eu achei de dificuldade, antes de falarmos das atividades, eu achei o texto com pouca imagem, né? Então às vezes fica difícil de entender. Então, eu trouxe aqui, para a gente visualizar, isso é um eletroímã. Então, o que está acontecendo aqui? Dentro deste corpo daqui, está passando uma corrente elétrica, está vendo? Tem até esse cabeamento aqui. Passa uma corrente elétrica, gera um campo magnético e aí consegue atrair todo esse metal para ele. Então, isso é uma aplicação direta deste conceito aí de campo magnético gerado por corrente elétrica. Porque seria muito caro achar um ímã natural deste tamanho. E tem outro problema também. O ímã vai atrair o metal. Mas qual que é a função de um eletroímã num guindaste deste? Eu pego esse metal que está aqui nessa pilha e levo ele para outro local. Chegando lá, eu quero que ele solte do meu eletroímã. Então é só eu desligar a corrente elétrica.
aí o metal cai. Ou o contrário, né? Chegou o carregamento novo, eu pego esse carregamento e junto com essa pilha daqui. Mas a vantagem do eletroímã é, você pode ligá-lo e desligá-lo. Um ímã natural não, ele sempre está atraindo. Então, essa é uma função prática disso que a gente acabou de ver. E aqui tem um experimento bem simples, que é pegar um filamento, passar aqui, né, por este parafuso e ligar com uma pilha. Então, vai passar corrente elétrica, e então vai gerar aqui nessa solenoide um campo magnético que vai atrair aqui esses pedacinhos de metal para perto dele. Então, isso é um experimento simples, né? Que você pode até fazer em casa para entender este conceito que estamos estudando. Ok? Então vamos lá. Vimos como o sentido e direção, vimos como calcula, aí vem as atividades. Essa primeira atividade então está falando de duas espiras circulares. Então a gente está falando aqui, ó, dessa segunda questão aqui. Aí eles estão falando que elas são concêntricas e coplanares, ou seja, tá alinhadas uma com a outra e no mesmo plano. Com raios R1 e R2 tem uma proporção entre esses raios. E aí tem duas correntes elétricas diferentes passando por ela e um campo magnético no centro da espira é nulo. Então qual a razão das correntes aqui? Então o que você vai ter que sacar? Você vai ter que pegar essa daqui, fazer ela com R1 e com R2, mas aí na hora que você for fazer você substitui o valor de R1 por isso daqui. Então você vai ter duas fórmulas que tem I1 e I2, só que as duas vão estar em função de R2, porque você vai fazer essa substituição. E aí você sabe que no centro dessa espiral o campo vai ser nulo, ou seja, uma vai estar anulando a outra. Com isso, então, você consegue achar uma relação entre essas duas correntes aqui. Então, aqui eu vou ter um valor de B, na outra eu teria um valor assim que seria menos B, né? Então, um está anulando o outro. Você faz então essa união das duas fórmulas, que ela vai ter o mesmo valor de B e vai ter em função do mesmo R2, e aí você acha uma relação entre I1 e I2. Aí vira puramente um problema matemático para vocês resolverem. Aqui tem esse fio percorrido, né? E você vai usar a regra da mão direita, entender qual que é a relação do campo magnético, onde que ele está entrando, onde que ele está saindo. Aqui também você vai usar as regras e entender qual que é a direção, né, aqui do campo, por que lado que ele está entrando, por que lado que ele está saindo, e aí você vai conseguir responder, e aí você vai fazer um cálculo também, e aí é só pegar esses valores aqui, né, esse é o N, aqui é o comprimento L, aqui é a corrente I, e aí você joga aqui, lembrando de, sempre deixando o sistema internacional de medida, então o L é em metros, né? E aqui o L está em centímetro, então só cuidado com isso. Mas é jogar na fórmula aqui. Cada um daqueles valores, ele te deu o I, te deu o N, te deu o L. Essa letra Mi é uma constante, jogou isso tudo, você vai calcular o valor de B. Não tem segredo, é a aplicação direta da fórmula. Outras solenoides aqui, onde você vai ter que achar a direção da corrente e responder. E aqui o Q, que é aquele segundo lá que a gente estava falando da velocidade, do sentido e saber da força que está acontecendo. E você pode usar a regra do tapa aí para descobrir o que está acontecendo. Então, tem pouca matemática nessas atividades. E quanto a matemática é uma aplicação muito direta das fórmulas. É mais entender usar essas regrinhas da mão, entender essas direções que estão acontecendo aqui do campo magnético para responder. Beleza? Bom, se você é algum aluno das escolas que eu dou aula e ainda estiver com alguma dúvida, me procure pelos meios oficiais de comunicação que a escola fornece. Se você não é meu aluno, seja bem-vindo ao meu canal. Tenho colocado aqui vídeos comentando todos os PETs de física dos 3 anos do ensino médio. E é isso, pessoal. Bons estudos e até a próxima.